Você sabia que um elfo colocou Morgoth para dormir. Outro venceu Sauron em um duelo direto. E um terceiro simplesmente manteve o mundo de pé enquanto tudo desmoronava? Hoje você vai conhecer os 7 elfos mais poderosos da Terra-média. E o número 1 é tão influente que, sem ele, Sauron teria vencido antes mesmo da Guerra do Anel começar. A Terra-média não foi moldada apenas por homens, magos ou deuses, mas por elfos cujo poder ultrapassava espadas e feitiços. Este ranking não mede apenas força bruta, mas feitos, sacrifícios e decisões que mudaram o destino do mundo. Na 7ª posição está um elfo que sobreviveu onde muitos caíram. Thranduil, rei élfico da Floresta das Trevas, governou por séculos uma das regiões mais corrompidas da Terra-média. Enquanto Sauron crescia em Dol Guldur, Thranduil manteve seu reino de pé, isolado, desconfiado, mas intacto. Seus maiores feitos foram sua resistência direta à influência de Sauron, que na época se apresentava como o Necromante, residindo em Dol Guldur. Essa resistência protegeu o norte da Terra-média. Thranduil lutou na Batalha dos 5 Exércitos, ao lado dos anões, contra o exército de Sauron. Ele não moldou o mundo com magia, mas com resistência. Na 6ª posição está Glorfindel. Poucos elfos podem dizer que enfrentaram um Balrog, e ainda menos podem dizer que voltaram. Glorfindel nasceu em Valinor, ainda durante a Era das Árvores. Falaremos sobre essa era nos próximos vídeos. Glorfindel enfrentou um Balrog sozinho em um desfiladeiro. Os dois caíram no abismo e morreram. Após sua morte, os Valar o ressuscitaram, devido seus atos nobres e sua força espiritual. Glorfindel foi peça fundamental na Segunda Era, auxiliando Gil-galad e Elrond no enfrentamento a Sauron. Foi Glorfindel que profetizou que na Terceira Era, após a Batalha de Fornost, que o Rei Bruxo de Angmar não seria derrotado por mãos de homem. Diferente como foi mostrado nos filmes, não foi Arwen que levou Frodo até Valfenda, mas sim Glorfindel. Sua presença era tão grandiosa que os Nazgûl o temiam. Sem Glorfindel, a Jornada do Anel teria terminado antes de começar. Em 5º lugar está Thingol, o rei que desafiou o destino. Thingol não era apenas um rei. Ele governava um reino que nem exércitos ousavam atravessar. Casado com Melian, uma maia, Thingol reinou sobre Doriath, protegida pela barreira mágica mais poderosa da história élfica. Durante a jornada para o oeste, Thingol se perdeu na floresta de Nan-Elmoth, onde encontrou Melian, uma divindade da Ordem dos Maiar. Eles ficaram paralisados em um encantamento de amor por muitos anos. Thingol fundou o reino oculto de Doriath, que era protegido pelo Cinturão de Melian, uma barreira mágica impenetrável para seres malignos. Thingol é o único elfo a se casar com um ser divino. Ele é pai de Lúthien, personagem principal da Guerra das Silmarils. Lúthien se apaixonou por Beren, um humano mortal. Thingol não aprovou isso e impôs a Beren uma missão praticamente suicida. Em troca da mão de sua filha, Beren teria que retirar as Silmarils da coroa de Morgoth, Senhor do Escuro. Esse evento foi essencial para o futuro da Terra-média. A queda de Thingol se deu pela ganância, sendo morto nas profundezas de sua própria fortaleza, Menegroth, por artesãos anões de Nogrod. Thingol os contratou para incrustar a Silmaril, recuperada por Beren, no colar Nauglamir. Mas a beleza das joias unidas inflamou a cobiça de ambos os lados, resultando em insultos do rei e seu subsequente assassinato. Sua morte levou à partida de Melian da Terra-média e à eventual ruína de Doriath.
Thingol não caiu pela força, mas por desafiar o próprio destino. Em quarto lugar está Finrod Felagund, o elfo que desafiou Sauron. Finrod fez algo que quase ninguém jamais conseguiu. Finrod foi um dos elfos mais nobres e sábios da primeira era da Terra-média. Era o rei de Nargothrond e irmão mais velho de Galadriel. Felagund significa Senhor das Cavernas. Foi um nome dado a ele pelos anões que o ajudaram a construir sua fortaleza oculta de Nargothrond. Finrod foi o primeiro dos primogênitos a encontrar os homens, a casa de Beor, tornando-se um mestre e protetor. Durante a Batalha da Chama Repentina, Dagor Bragolach, Finrod foi salvo pelo humano Barahir e, como sinal de gratidão, o presenteou com seu anel como forma de amizade e auxílio eterno à sua linhagem. Devido a esse feito, Finrod cumpriu seu juramento quando Beren, filho de Barahir, solicitou auxílio em sua missão de recuperar as Silmarils de Morgoth. Foi quando Finrod enfrentou Sauron, um Maiar, em um duelo de canções. Ainda que sua magia fosse poderosa, Sauron saiu vencedor e o aprisionou na torre que o próprio elfo havia construído, conhecida como Minas Tirith. Após Sauron dominar a região, ela foi chamada de Tol In Gaurhoth, a Ilha dos Lobisomens. Finrod morreu nas masmorras de Sauron ao lutar contra um lobisomem utilizando as próprias mãos nuas. Seu ato de bravura foi reconhecido pelos Valar. Eles o ressuscitaram e, segundo relatos descritos no livro O Silmarillion, Finrod agora caminha com seu pai, Finarfin, sob as árvores em Eldamar. Finrod foi o primeiro dos Noldor, exilados que foram perdoados pelos Valar. Sem o sacrifício de Finrod, a linhagem que levaria a Aragorn jamais existiria. Em terceiro lugar está Fëanor, considerado por muitos o elfo mais poderoso que existiu. Nenhum elfo jamais teve tanta força de espírito, criação e vontade. Fëanor é considerado o mais talentoso, brilhante e, ao mesmo tempo, o mais problemático dos elfos na mitologia de Tolkien. Ele foi o criador das Silmarils e o principal responsável pela rebelião dos Noldor contra os Valar. Único filho de Finwë, rei dos Noldor, com Miriel. Seu nome materno era Fëanaro, que significa espírito de fogo em Quenya, refletindo sua intensidade intelectual e temperamento volátil. Foi um mestre artesão, joalheiro, linguista e orador. Sua habilidade manual superava a de qualquer outro ser na Terra-média ou em Valinor. Sua maior obra foram as 3 Silmarils, joias que capturavam a luz das 2 árvores de Valinor, Laurelin e Telperion. Elas eram indestrutíveis e sagradas, mas a obsessão de Fëanor por elas tornou-se sua ruína. Após Morgoth destruir as árvores de Valinor, matar o pai de Fëanor, Finwë, e roubar as Silmarils, Fëanor foi consumido pelo ódio. Ele e seus 7 filhos fizeram um juramento terrível: perseguir e matar qualquer ser, elfo, homem ou deus, que detivesse uma Silmaril sem o consentimento deles. Para perseguir Morgoth na Terra-média, ele liderou o massacre de seus próprios parentes, os Teleri, em Alqualonda, para roubar seus navios, o que resultou na maldição de Mandos sobre sua linhagem. Logo após chegar à Terra-média, Fëanor lutou na batalha sob as estrelas, Dagor Nuin Giliath. Em sua fúria cega, ele avançou muito além de seu exército e foi cercado por vários Balrogs. Ele lutou bravamente contra o senhor dos Balrogs, Gothmog, mas foi mortalmente ferido. No momento de sua morte, seu espírito era tão intenso que, quando deixou o corpo, este se transformou em cinzas instantaneamente. O segundo lugar não é apenas poderoso, é impossível. Lúthien Tinuviel é uma das figuras centrais e mais poderosas do legendário de Tolkien, protagonista do conto de amor e heroísmo
Beren e Lúthien, na Primeira Era. Como já foi dito anteriormente, ela é a única filha do rei élfico Thingol e de Melian, uma divindade da Ordem dos Maiar. Lúthien combina a imortalidade élfica com o poder espiritual de sua mãe. Lúthien significa filha das flores, em Sindarin. E Tinuviel, Rouxinol, nome dado pelo humano Beren, ao vê-la cantar e dançar nas florestas de Doriath. Quando Beren foi capturado por Sauron, ela fugiu de sua prisão em uma árvore, usando magia para fazer seu cabelo crescer e tecer um manto de sono. Com a ajuda de Huan, o cão de Valinor, ela derrotou Sauron e derrubou sua fortaleza. Lúthien penetrou na fortaleza de Morgoth, o primeiro Senhor Sombrio, e através de uma dança e um canto de encantamento, colocou Morgoth e toda a sua corte em um sono profundo, permitindo que Beren retirasse uma Silmaril de sua coroa. Após a morte de Beren, Lúthien morreu de tristeza. Nos salões de Mandos, o reino dos mortos, ela entoou uma canção tão bela e triste que comoveu o guardião Mandos, algo que nunca ocorreu antes ou depois. Lúthien foi a primeira elfa a escolher tornar-se mortal para poder compartilhar o destino de seu amado Beren fora dos círculos do mundo após a morte. Por isso, ela é a única dos elfos que realmente deixou o mundo para sempre. Sua linhagem introduziu o sangue divino dos Maiar nas famílias reais dos elfos e dos homens. Ela é ancestral direta de figuras como Elrond, Arwen e Aragorn. Sua história é espelhada milênios depois pelo romance entre Aragorn e Arwen. A história é o cerne da mitologia para Tolkien. Ele baseou Lúthien em sua própria esposa, Edith Bratt. Na lápide do casal, em Oxford, constam os nomes Beren, sob o nome de Tolkien, e Lúthien, sob o nome de Edith. E no primeiro lugar, aquela sem a qual Sauron teria vencido. Galadriel não buscou dominação, ela manteve o mundo equilibrado. Galadriel é uma das figuras mais antigas, poderosas e sábias da Terra-média, sendo a única líder da rebelião dos Noldor a permanecer no mundo até o fim da Terceira Era. Galadriel nasceu em Valinor no ano 1362 da Era das Árvores, sendo filha de Finarfin e Eärwen. Seus cabelos eram de um dourado dos Vanyar e do prateado dos Teleri. Dizia-se capturar a luz das duas árvores de Valinor. Essa beleza teria inspirado seu tio, Fëanor, a criar as Silmarils. Na Primeira Era, ela participou do êxodo dos Noldor para a Terra-média, em busca de um reino próprio para governar. Viveu em Doriath, onde foi discípula da divindade Melian, de quem aprendeu sabedoria e magia. Na Segunda Era, foi uma das primeiras a desconfiar de Sauron, quando ele apareceu disfarçado como Anatar. Recebeu de Celebrimbor o anel Nenya, o Anel da Água, feito de Mithril com uma pedra branca. Na Terceira Era, como senhora de Lothlórien, junto a seu marido Celeborn, usou o poder de Nenya para preservar e proteger sua floresta do mal. Ela foi membro fundamental do Conselho Branco, formado por Saruman, Gandalf, Elrond e Círdan. Enquanto guerreiros lutavam, Galadriel sustentava a esperança. Agora eu quero saber, você concorda com esse ranking? Qual desses elfos você colocaria no primeiro lugar? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e prepare-se, porque a história da Terra-média ainda guarda muitos segredos.